Você está desesperado por causa da redação? Jesus Não se Christ. preocupe, pois agora vamos ter uma noção da estrutura básica da redação. Vem comigo para aprendermos juntos. Bem, pessoal, redação é um tema que deixa muita gente preocupado, né? Principalmente porque ela funciona como porta de acesso para muitos concursos públicos e para a seleção de vestibulares, né? Então, ela serve ali como um dos itens pelos quais o candidato será avaliado, né? Que será avaliado a sua capacidade de escrever uma redação, né? Então, o que é cobrado sobre redação é que o candidato tenha a habilidade de escrever um texto dissertativo. Então, esse texto dissertativo, ele tem uma estrutura básica, né, que a gente vai tratar dela agora. A gente vai falar um pouco sobre essa estrutura básica. Mas antes disso, a gente vai ter uma noção de tipologia textual. O que é isso, professor? Tipologia textual. Então, mesmo que existam vários gêneros textuais, né, aquelas formas mais ou menos estruturadas que fazem parte do nosso dia a dia, né, mesmo que existam esses textos já pré-definidos, esses formatos já pré-definidos, eles podem ser abordados de formas diferentes, né? Então, existem gêneros mais simples que praticamente usam somente uma tipologia textual, até os mais complexos, nos quais as tipologias são alternadas, são misturadas e alternadas. Então, o que são tipologias textuais? Vou começar falando da mais conhecida, que é a narração, que está presente em romances, em contos, em novelas, né? Um texto narrativo é um texto que basicamente conta uma história, né? Conta uma história sobre um personagem. Basicamente isso, né? A próxima tipologia, para a gente destacar, né, em redação, é a tipologia descritiva. É uma descrição, né? Então, a descrição, o que é que basicamente é uma descrição? A descrição é você pegar uma cena ou um objeto ou uma pessoa, até mesmo descrever uma pessoa como ela está vestida, né? E contar os detalhes, né? Falar sobre os detalhes daquela pessoa, daquele objeto ou daquela cena. Por exemplo, você vai dizer que um carro tem uma cor bonita, que ele é um carro veloz, que ele é novo. Basicamente é isso, descrever isso. Tá gostando do vídeo? Deixa aí seu like, né? Compartilha aí com o pessoal. Se não for inscrito ainda, inscreva-se no canal e ative o sininho para saber das novidades. E o que é um texto dissertativo? Um texto dissertativo é um texto no qual você vai discorrer sobre um determinado assunto dentro da estrutura introdução, desenvolvimento e conclusão. Há vários gêneros que a gente tem contato durante a nossa vida que estão dentro da tipologia dissertativa. Um exemplo deles é o seminário. Todo seminário que você vai apresentar, né, aquele trabalho em grupo que você vai lá na frente na escola e apresenta para os coleguinhas de sala um determinado tema, o seminário ele é um texto de tipologia dissertativa. O artigo acadêmico, por exemplo, é outro texto de tipologia dissertativa. Ele vai obedecer, né, dentro dos seus padrões, porque aí ele tem outros padrões de linguagem e de estrutura, mas basicamente ele vai obedecer essa função de dissertar, discorrer sobre um tema, obedecendo uma sequência, introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que existem duas subdivisões do texto dissertativo, né? O texto dissertativo ele pode ser expositivo, no qual você vai apenas expor uma temática sem colocar a sua opinião, ou ele pode ser argumentativo, no qual você vai colocar a sua opinião dentro desse texto. Vai obedecer à tipologia dissertativa, só que você vai apresentar a sua opinião. Professor, e o que é essa redação que é cobrada? Essa redação que é tanto cobrada. Então vamos agora para a estrutura básica.
a partir dela você vai conseguir entender todas as outras formas que são cobradas, de redação que são cobradas. Bem, a primeira parte delas, a introdução, é a parte na qual você vai tratar do tema, do conteúdo sobre o qual vai se discorrer no texto dissertativo. É como se fosse uma espécie de resuminho do desenvolvimento. É lá na introdução que você vai tratar dos temas, né? E aí a gente vai fazer um link aqui com o desenvolvimento. Geralmente no desenvolvimento você coloca 2 tópicos quando você está num texto dissertativo expositivo, né? Ou 2 teses quando você está escrevendo um texto dissertativo argumentativo, né? Ah, professor, pode colocar 3 tópicos e 3 teses? Pode, mas só que fica muito difícil, fica muito problemático de desenvolver, porque geralmente as redações que são cobradas em concurso público, elas pedem que você faça tudo em 30 linhas. Então, 3 tópicos ou 3 teses vai dificultar um pouco de você fazer com que o seu texto caiba inteiramente nessas 30 linhas. Portanto, o ideal é que você escreva 2 tópicos, quando for um texto dissertativo expositivo, ou 2 teses, quando for um texto dissertativo argumentativo. Então, vamos ver agora o que é o desenvolvimento. Bem, aqui no desenvolvimento você vai discorrer sobre os tópicos ou as teses que você introduziu lá no comecinho, né? Aquilo que a gente não por acaso chama de introdução. Você foi lá, colocou a sua introdução e colocou lá os seus 2 tópicos e as suas teses. Então, você vai pegar cada um deles e vai desenvolver, né? Então, portanto, o ideal é que existam 2 parágrafos no desenvolvimento. Um para cada tópico ou um para cada tese, no caso da dissertação argumentativa. Professor, como é que eu vou desenvolver esse tema dentro de cada parágrafo? Então, existe em língua portuguesa, mas na verdade é um conceito linguístico, né? Do chamado tópico frasal. O que é o tópico frasal? O tópico frasal é o tema sobre o qual você vai discorrer no parágrafo. Porque todos vocês já devem saber, se não sabiam, vão saber agora, que o parágrafo ele existe para encerrar uma ideia, né? No parágrafo você vai tratar de uma única ideia, você não vai tratar de 2 ideias no parágrafo. Então, o tópico frasal funciona assim, ele é a primeira frase, né? Primeira oração de um parágrafo. Ali você vai resumir de forma bem sucinta a temática que está sendo tratada no parágrafo. E ao longo do parágrafo, você vai colocando outras frases ou orações, outras frases, né? Vai dando sequência e vai, tipo assim, exaurindo essa discussão até não sobrar quase nada. Então você começa logo com o tema central e vai falando aos poucos até não sobrar quase nada. Aí você não tem mais sobre o que falar da ideia e vai para o outro parágrafo. E quando passa para o segundo parágrafo, né, do desenvolvimento, você vai tentar esgotar ao máximo agora o segundo tópico ou a segunda tese do seu desenvolvimento. E a conclusão, professor, como é que eu encerro tudo isso? Aí você vai fazer na conclusão uma espécie de arremate final de tudo aquilo que você falou. Você vai basicamente pegar o que foi desenvolvido lá, né, na parte do desenvolvimento que você discorreu e vai chegar ali na conclusão e para cada tópico daquele você vai fazer um fechamento. É claro que na conclusão, quando se trata de uma redação expositiva, né, ali no final você vai deixar tipo uma mensagem final, né, uma observação final sobre aquilo, mas de uma forma mais simples. Enquanto que se for uma redação argumentativa, né, você vai ter que deixar o seu último posicionamento crítico sobre aquele tema, né, sobre aquilo que foi desenvolvido na sua dissertação, lá na sua redação. No Enem, existe ainda uma outra situação, porque você tem que apresentar uma proposta de solução, mas isso é assunto para um outro vídeo. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim deste vídeo. Obrigado por assistir até o final e nos vemos no próximo vídeo.